Agora é o seguinte, vamos falar de Janones? Precisamos falar de Janones. Janones, ex-presidenciável, deputado federal do Avante, advogado, né, foi cooptado pela campanha do Lula, passou a integrar a coordenação da campanha digital do Lula e já começou a imprimir a sua digital nessa campanha. Para isso eu chamo o Wilson Lima. Muito boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista, Wilson. Boa noite, Cláudio. Boa noite para você, amigo do Antagonista. Muito bem, foi o Wilson que trouxe a informação do Janone, a apuração dele, exclusiva, trouxe em primeira mão na capa da Cruzoé deste fim de semana. E eu, antes de passar para o teu comentário, o Wilson, eu quero só citar aqui duas questões, né? Uma é que ele já foi para as redes sociais, os Janones, dizer o seguinte, que o PT está desconectado do povão, não sei o quê, falando que aquela carta democracia para jurista não adianta nada, porque na favela ninguém entende, e no sábado, ele e o Lula resolveram fazer uma live, enquanto o Bolsonaro dava uma entrevista a um podcast, o Lula e o Janones resolveram dar uma live. E na live soltaram essa, né? Voltaram àquela velha estratégia do medo. Então vamos assistir o trechinho da live e a resposta até do Bolsonaro, editada aqui pelo Freitas, e a gente então volta ao comentário do Wilson. E nos meus discursos eu tenho dito para o povo o seguinte, olha, vai cair um dinheirinho na sua conta do auxílio emergencial. É um fundo que foi criado com objetivo eleitoral, porque o Bolsonaro poderia ter criado isso há 6 meses atrás ou 1 ano atrás. Não, ele deixou para criar perto das eleições, que é para poder garantir, sabe, uma ajuda na campanha. Se esse dinheiro cair na sua conta, pegue. Pegue e coma, porque senão o Guedes toma. Essa é a lógica, ou seja, quando chegar em dezembro, o povo já votou, então está tudo resolvido, acabou o fundo emergencial. Então é isso que eu posso dizer para vocês. A única possibilidade do auxílio emergencial continuar é a gente ganhar as eleições e fazer aquilo que o povo espera que a gente faça, respeitá-los. A Aline Brito mandou um superchat aqui para nós, dizendo que o Lula está fazendo uma live nesse momento, acabou de fazer, dizendo que o auxílio emergencial vai acabar. É mentira, olha só. Ô, prezado Lula, vamos partir do princípio que é verdade a informação. A Aline Brito que está falando, né? Quanto era o Bolsa Família no governo Lula? Você faz a atualização monetária, está bem claro. Quanto está o auxílio emergencial hoje? Está 3 vezes maior do que no tempo dele. 3 vezes maior. Com responsabilidade fiscal do Paulo Guedes. O que eu já conversei com o Paulo Guedes? Que eu não falo nada sem conversar com ele. Sem conversar com o respectivo ministro. PG, dá para manter os 600, manter esses 200 a mais no ano que vem? Ele falou, dá se fizer isso, isso, isso. Então, vai ser mantido os R$600 de auxílio emergencial. Agora vai ser essa disputa, né, para saber quem vai ser o pai do Auxílio Brasil, se é o Lula, se é o Bolsonaro. Enfim, o fato é que a entrada do Janones na campanha do Lula, o PT acabou ganhando aí um Carluxo, de certa forma, né? O Janones, ele é o Carluxo do Lula, né? Então ele vai fazer esse embate um pouco mais ostensivo nas redes sociais. Desde o início da pré-campanha, ali a coordenação da campanha do Lula, eu estou falando especificamente do ex-prefeito Edinho Araújo e também do ex-presidente do PT, o Rui Falcão, eles já sentiam ali uma necessidade de o Lula ser um pouco mais ativo nas redes sociais, né? Menos reativo e mais ativo. Né? Porque, assim, linguagem de rede social é o seguinte, quem fala primeiro consegue dominar a narrativa, e essa sempre foi uma especialidade do Jair Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro, independentemente dos seus defeitos, isso é algo que todos reconhecem no Carlos, ele consegue dominar essa narrativa. Né? Então o PT ele precisava, de fato, de alguém que tivesse essa capacidade de dominar a narrativa, né? De criar narrativas, de criar uma onda em que o PT pudesse surfar antes do Jair Bolsonaro, e não só o PT ficar levando porrada, o PT precisar responder às provocações da bolha bolsonarista. Então, com a entrada do Janones, o Janones ele faz esse enfrentamento, né? Ele entra justamente para que o PT consiga ele dar a tônica das narrativas. E o que aconteceu no sábado, com essa live do presidente Lula, do ex-presidente Lula, e a live do presidente Jair Bolsonaro, isso já é um sintoma desse modus operandi, quer dizer, no momento em que o Jair
fala, né, está dando ali uma entrevista no podcast, que inclusive é outra parte da estratégia do presidente Jair Bolsonaro para tentar se aproximar um pouco mais do voto jovem, você vai lá, tá lá o Lula com o Janones, já entra numa live, já tenta trazer a narrativa, e você vê, né, que a live do Janones acabou pautando parte da resposta do Jair Bolsonaro numa outra live. Quer dizer, essa campanha, ela tem tudo para ser isso, né? Vai ser uma troca de farpas, uma troca de acusações, tende a ser uma campanha em que a questão programática, né, as propostas, programa de governo, etc, etc, isso aí vai ficar tudo em segundo plano, né? Vai ser uma campanha de tiro, porrada e bomba, e assim, bomba para cá, bomba para lá, briga para cá, briga para lá, acusação para cá, fake news para lá, vai ser nessa linha, né? Teve essa do auxílio emergencial, sim, que a gente mostrou agora há pouco, e também teve uma outra relacionada à questão das igrejas, né, que aí, enfim, o Marcos Feliciano já soltou uma informação dizendo que o PT vai fechar as igrejas, aí o próprio Janones já entrou na conversa, falou, olha, não é bem isso, já publicou uma foto do Lula com o Papa Francisco, e, enfim, já criou esse outro rebuliço, e aí vai ser isso, né, vai ser briga de narrativa, de contranarrativa, e vai ser uma briga curiosa, né, porque é uma coisa que a gente estava até conversando aqui nos bastidores com o Cláudio, que, assim, é a primeira vez que o PT vai enfrentar uma, entre aspas, né, uma máquina de assassinato de reputação. Né? O PT é muito acostumado com isso, né? O PT sempre teve a primazia, né, de assassinato de reputações. Né? Aconteceu em 2014 com a Marina Silva, em 2018 eles foram um pouco vítimas, mas aí era um modelo diferente, ninguém sabia muito como é que seria aquela campanha, que foi basicamente uma campanha de rede social. Dessa vez não, dessa vez você tem o Lula, né, que não está acostumado com essa linguagem nova, precisando se adaptar, precisando se reciclar, trazendo o Janones para ser o seu, entre aspas, Carluxo, né, para ser o Carluxo petista, e aí tendo que enfrentar uma máquina, que é essa máquina bolsonarista, que é uma máquina que, assim, que uma coisa eles sabem fazer, eles sabem dominar a narrativa. Independentemente se é com fake news, se não é com fake news, mas eles sabem dominar essa narrativa. Em rede social, você precisa ser o homem de dar o primeiro tiro, né? Então, rede social você não pode reagir, você tem que estar sempre na frente do adversário, e essa campanha tende a ser muito nessa pegada, nesse ritmo. Muito bem. A gente já está esperando isso, já nos antecipamos, ao nosso assinante, ao nosso leitor, que já está ciente para onde vai, né, o caminho aí eleitoral. Não se pode esperar nada melhor, né, vindo desses, de ambos os lados. Infelizmente, a nossa política produz muito pouco, né, está produzindo só porcaria, há muito tempo está produzindo muita porcaria, né? Então, você vê aí realmente os debates de um baixíssimo nível. Aliás, é interessante, né? Tem até aqui um debate hoje que teve de candidato ao Senado lá na Paraíba, a gente já vai abordar aqui, que mostra, sintetiza o nível da brincadeira, né? Mas o que me chama a atenção, e eu coloco a lupa aqui, em relação às agências de checagem, tá? Eu tenho visto com muita, vamos dizer assim, com muita tristeza, e nós integramos o Comprova, a Cruzoé integra o Comprova, que é o projeto de jornalismo profissional que integra diversos veículos dedicados a combater fake news, né? E eu vejo as agências de checagem, que têm parcerias com as redes sociais, etc., se omitindo ou fazendo escolhas, né, editoriais, o que ela vai checar, né? Então, por exemplo, saiu aquela história do Guilherme de Pádua almoçando com Bolsonaro, a imprensa embarcou naquilo, a histeria coletiva na sexta-feira, depois se descobriu que nunca houve tal almoço. E você não vê nenhuma agência se dedicando ao tema, deixaram rolar a fake news, né? Então, assim, da mesma maneira aí, essa fake news aí de negócio de Auxílio Brasil. Então, assim, eu acho que tem que ser para os dois lados, não pode ser um lado só, né? É preciso você realmente ser imparcial nessa hora.
o que tiver saindo de fake de um lado e de outro deve ser combatido. Por exemplo, olha o Feliciano aqui. Solta o VT do Feliciano falando das igrejas, da perseguição religiosa. Ô, Freitas. Falamos do risco de perseguição. Uma perseguição que pode culminar com fechamentos de igrejas. No púlpito eu não sou político, eu sou pastor. E como pastor eu tenho que alertar o meu rebanho que tem um lobo nos rondando. Um lobo que quer tragar as nossas ovelhas. Existem muitas formas de se fechar uma igreja. Não necessariamente vir com fuzis e fechá-la. O governo pode, através de criação de leis, de impostos. Nós vimos isso no governo do PT. Então existem muitas maneiras de fechar uma igreja. E a esquerda é maestrina em criar situações. Me desculpe, Feliciano, é o que eu digo, né? Você, para fazer esse tipo de acusação, bom, você tem que ter os elementos concretos para fazer esse tipo de acusação. Há, claro, uma série de suspeitas em relação a intolerâncias de vários lados, né? Mas você, Feliciano, você era o sujeito que fazia campanha para Dilma, dizendo que a Dilma era também cristã, etc e tal. Lembra o nosso povo aí, o nosso leitor, por favor. Daniel, solta aí o VT, por favor, editado pelo Freitas. Nunca fui a favor da mentira. A Bíblia Sagrada diz que o pai da mentira é o diabo. Então fui atrás do pessoal do PT, eles também me procuraram, conseguimos uma reunião com a ministra Dilma. Eu sentei com o Michel Temer, estivemos agora numa reunião em São Paulo, semana passada, e eu ouvi da boca dele dizer que ele nunca foi satanista, que ele é um cristão devoto. Eu ouvi a Dilma Rousseff falar coisas que dá até vergonha de dizer aqui. Um pastor de 79 anos foi a público dizer que a ministra era homossexual. É uma idiotice, é uma coisa sem sentido. Como é que uma pessoa se propõe a um descaso desse? Então, eu acredito que nesse momento nós devemos unir forças, vamos usar a liderança que temos para desmistificar isso. Nós não precisamos mentir. Nós não precisamos nem levantar bandeiras, é só dizer a verdade, porque a verdade prevalece. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos atingir pelo menos uns 30 milhões de evangélicos. E eu acredito que no dia 31 de outubro nós vamos eleger Dilma Rousseff presidente desse nosso país e o país vai continuar crescendo. Vocês concordam comigo? Eu gostei do cinto dele, não sei se você reparou, Daniel, cinto dele, Dolce & Gabbana. Pastor, meu, não brinca não.